Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz. Irmãos, estava ali ouvindo, vocês estão afinadinho, hein? A hora que a pastora pediu para cantar Santo, só a igreja ficou a coisa mais linda. Parecia que tinha anjos cantando junto com vocês. Amém? Louva a Deus pela vida de cada um. Essa adoração que sai do coração. Por isso que fica bonito. Glória a Deus. Eu creio que Deus recebeu essa noite como aroma suave a tua e a minha adoração. Glória a Deus por isso. Mais um culto de celebração, e nós vamos dar continuidade hoje na nossa nova série. Dá para projetar o banner da série? Metanoia, expansão da consciência. É a série que nós começamos a ministrar semana passada. Quem esteve aqui ouviu uma palavra abençoada que o Senhor deu para a pastora Adriana trazer para a igreja, com o tema Uma Mente Notável. Nós devemos ter a mente de Cristo, trazermos a cultura celestial para a nossa vida diária, porque é a melhor, é a boa, é a perfeita e é a agradável. Eu particularmente fiquei muito impactado com essa ministração de domingo passado. Houve revelações dadas a Deus para a pastora que eu nunca tinha imaginado, e eu fiquei a semana inteira mastigando aquilo que eu ouvi aqui no domingo, e eu creio que é assim, irmãos, que tem que ser. Não tem outra maneira de só domingo a domingo sairmos daqui e ficarmos do mesmo jeito. Nós temos que lembrar o que o Senhor está nos ministrando nesse tempo enquanto temos vida. Nós temos mais uma semana para vencer, uma semana de lutas, e a palavra de Deus é que vai nos fortalecer dia após dia. Então nós cremos que essa série já está fazendo bem para a vida da igreja, já está libertando, já está ajudando no processo da renovação de mente e já está abençoando cada um de vocês. Somente, irmãos, um favor, orem por nós porque as lutas e os ataques têm sido grandes. Quando Deus te dá uma visão para implantar o reino de Deus, para ministrar uma comunidade, uma igreja, através da palavra da verdade que liberta de mentiras, de enganos, as trevas se enfurecem, irmãos. E nós temos tendo lutas, às vezes até dormindo, o diabo querendo calar a nossa voz, mas nós sabemos quem é por nós. E nós precisamos e carecemos da oração dos irmãos, porque nós estamos apenas obedecendo o que Deus nos ministrou para que sejamos uma igreja espiritualmente saudável. No meio de tanta confusão que nós temos no meio espiritual evangélico hoje, a gente tem esse compromisso com Deus. Então, orem por nós. A pastora disse aqui na pregação dela que o diabo, ele não quer a tua mão, não quer o teu braço, não quer a tua perna, ele não quer o teu carro, não quer o teu dinheiro. O diabo quer a tua mente. É que é na mente que ele vai trabalhar para te tirar dos caminhos, irmãos. Ele quer que nós sejamos como aquela primeira geração que saiu do Egito. Eles foram libertos, Deus manda as 10 pragas, envia Moisés, eles saem, atravessam o Mar Vermelho, chega no deserto, eles começam a murmurar. Por quê, irmãos? Eles não estavam mais no Egito, mas a mente deles ainda estava no Egito. Foi isso que aconteceu. Moisés, o Senhor nos tirou do Egito para deixar-nos aqui passar fome. Cadê a comida? Cadê a água? Moisés, nossas roupas, lá nós tínhamos roupas. E agora, Moisés, o que nós vamos fazer? A mente deles estava presa na escravidão, sendo que eles tinham que estar com a mente ligada na terra prometida, em Canaã. E é isso que o diabo tem tentado fazer com a mentalidade dos crentes. Por isso, tão pertinente uma série como essa, Metanoia, abrindo a mente mesmo, dando uma expansão na consciência. Eu creio que nós profetizamos mentes renovadas e saudáveis para a igreja em nome de Jesus. Amém? E hoje eu quero pedir para a mídia projetar o tema aqui, que o Senhor me ministrou. Pretendo ser breve. Aprenda a dizer não.
Se nós quisermos ter uma mente renovada, se nós não aprendermos isso aqui, vai ser difícil, irmão. Se nós quisermos ser bonzinho para todo mundo, ser aceito e ficar falando sim para tudo, nós vamos perder o propósito que Deus tem e o projeto que Ele tem para a nossa vida. Muitas vezes o não é ungido, irmãos. O não é necessário, ele vai te livrar de ciladas. Então nós temos que entender que nós temos que dizer não para situações quando o nosso coração não testifica que aquilo é de Deus. O próprio negue-se a si mesmo que Jesus pediu é um não a si mesmo. Você dizer não a algumas vontades que vai te derrubar. Às vezes, nos 45 do segundo tempo, a gente viveu uma vida plena. Pode ser que o diabo consiga derrubar, se nós não estivermos atentos ao que o Senhor está nos ministrando, irmãos. Então, o não pode ser libertador para a nossa vida, e é um grande desafio. Eu creio que tem pessoas como eu, que sempre tiveram dificuldades em dizer não. Mas eu estou no processo dessa cura também, irmãos. E que a gente possa ter a humildade de deixar Deus trabalhar em nossa mente também, irmãos. Porque a Bíblia é recheada, é cheia de nãos, para que se cumprisse o propósito. Jesus disse muitos nãos e nós vamos ver aqui nessa noite, amém? Quero convidá-los então, dentro desse tema, a abrir comigo em Mateus capítulo 10. Evangelho de Jesus segundo o relato de Mateus. Lá no capítulo 10, nós vamos ler os versos 1 a 7. Nós iríamos ler do 1 ao 18, irmãos, mas ia ficar meio longo. 1 ao 7, até o 7, para a gente poder entender o que vai ser ministrado aqui. Mateus 10, de 1 ao 7. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Aí que é quando Jesus escolhe os discípulos, que se tornariam apóstolos. Verso 2: Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou esses 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, por enquanto. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Até aqui, amém? Pai querido, nós estamos diante da Tua verdade libertadora, poderosa. Nós estamos diante dessa gotinha, desse oceano de sabedoria que é a Tua palavra. Nós estamos aqui porque nós cremos no Teu poder, na Tua graça, na Tua justiça, no Teu amor, no Teu perdão, Senhor, no Teu refrigério, na Tua compaixão, e queremos mais de Ti nessa noite, Pai. Queremos ser libertos de tudo aquilo que pode ser cilada para nós lá na frente, Senhor. Então, nesses minutos, Senhor, nos dê capacidade para discernirmos tudo aquilo que o Senhor quer passar para cada um de nós, Pai. Usa, Senhor, minha boca, minha vida, Senhor, para que essa mensagem chegue até os ouvidos, entre nas mentes, Pai querido, e faça morada no coração daqueles que vieram dispostos a receber da santa e poderosa palavra do Senhor, Pai querido. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Faça-se a Tua vontade. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Deu para entender? Apenas 7 versículos dá para entender. Jesus chama, os 12, ele escolhe 12, não eram perfeitos, eram homens comuns, alguns de caráter duvidosos, como Mateus, o publicano, e chama para implantar o reino, para falar do reino de Deus, para cumprir um propósito que é o maior propósito que Deus criou para a humanidade, que é anunciar a vinda de Jesus
morte e ressurreição e a segunda vinda que nos trará a salvação. E Jesus está ali instruindo os 12. E o que Jesus faz? Já de cara Jesus tem que dar um não, porque Jesus era focado, irmãos. Então lembre-se disso, foco. Você está no reino de Deus, então foco. Temos que focar. O Senhor deve ter imaginado, se eu deixar eles saírem agora para falar do reino, eles vão chegar em qualquer lugar, vão chegar lá nos gentios, aqueles que ainda não entendem a palavra, vão chegar nos samaritanos que têm rixa com os judeus. Temos que organizar. Primeiro as ovelhas perdidas de Israel, primeiro os judeus, aqueles que já estão buscando, aqueles que esperam o Messias. Como se Jesus dissesse, deixa que eu tomo conta dos gentios e dos samaritanos. Tanto que ele foi depois falar com a mulher no poço. E logo mais na frente, Jesus levanta Paulo para ser apóstolo aos gentios. Então o problema aqui era foco, para esses 12 não se empolgarem, não irem na emoção. Senhor está comigo, é meu mestre, vou falar para quem estiver na frente. Não, calma. Por enquanto, só preguem a palavra, só falam do reino para as ovelhas perdidas de Israel. Não se dirijam aos gentios. Gentios eram os que não eram judeus, irmãos. E samaritanos eram um povo miscigenado, meio judeu, meio alguma outra raça. Eles tinham muita rixa entre eles e muitas brigas. E Jesus queria começar o reino bem. Então Jesus dá essa instrução e fala, vão e falem do reino de Deus. Então o Senhor queria ali que o propósito fosse cumprido e disse um não para que eles focassem. Então, vocês notam que Jesus trabalha sempre organizado. Glória a Deus, né, pastora? Eu e a pastora não gostamos muito de coisas desorganizadas, é da nossa personalidade mesmo. É muito legal as coisas organizadas para a gente entender melhor, e Jesus fazia isso melhor que ninguém. Jesus é o nosso mestre, amém? Então, eu vou fazer uma pergunta para você, sim ou não? Qual você prefere? Sim ou não? Qual você prefere? Acho que todos preferem sim, né? Não é mais fácil dizer para o outro sim do que não? Sim não soa melhor? E a palavra nossa hoje é aprenda a dizer não. É difícil dizer não, não é? É muito difícil. Tem uma situação, você chega e fala não. Para a grande maioria é muito difícil. Para Jesus não era tanto assim, irmãos. Porque a todos os pedidos esperamos um sim, não é verdade? E quando um filho pede alguma coisa para um pai, o que ele espera? Espera que o pai fale um sim. Quando pedimos algo para Deus, Senhor, por favor, eu preciso. O que nós esperamos de Deus? Um sim. Embora muitas vezes não é um sim imediato. É um sim de outra forma ou é um não. Então eu sei que é chato, irmãos, receber não. É chato receber não, e dizer não às vezes é complicado, principalmente em relacionamentos. Você confrontar e dizer não, mas isso vai gerar crescimento dentro de nós, irmãos. Vocês podem ter certeza disso. Isso é palavra, isso foi desde o Éden e vem andando pelas Escrituras até chegar Jesus. Então tem situações que nós temos que ser, irmãos, o quê? Radicais. Ou dizemos não de primeira, ou lá na frente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos colher as consequências de um sim muito mal dado. Tenho certeza que muitos de vocês aqui já se deram mal em alguma situação em que vocês disseram sim, onde teriam que dizer não. Quem tem a coragem de confessar isso? Eu confesso, sou o primeiro a erguer a mão. Quantos já entraram em alguma fria, em alguma situação difícil, porque era para ter dito um não, depois, meu Deus, por que eu fui falar sim? Quantos? Vamos ver quantos corajosos. Aí sim, a grande maioria. Isso acontece muito, e depois às vezes é tarde. Eu deveria ter dito um sim. Criar uma sociedade para trabalho, emprestar o carro, emprestar dinheiro, receber um convite que você fala, meu Deus, não dá. Será que o Senhor quer que eu esteja nesse lugar? E às vezes a gente quer ficar bem com a pessoa, a gente aceita e se vende, irmãos. A verdade é essa. A gente se corrompe, a gente tem o direito de falar não. A gente tem o direito de falar, eu não vou poder ir.
não conseguirei estar nesse lugar. Muito obrigado pelo convite. Muitas pessoas se deram mal e às vezes não teve volta, irmãos. Dizendo sim para agradar as pessoas, enquanto bastava uma palavrinha, não. Engraçado que buscando essa palavra, irmãos, não teve como. Veio na minha mente, olha eu revelando a idade, hein? Há uns 30 anos atrás, vestibular para a faculdade da UEL, primeira faculdade que eu entrei. Na época era só o UEL, era difícil para passar, e uma outra faculdade particular que tinha poucos cursos, era muito caro. Quem é mais antigo sabe disso. Quem quisesse entrar no UEL, tinha que malhar e estudar. Eu fiquei 1 ano trancado no quarto estudando. O Kainan sabe muito bem disso, né, Kainan? Tem que estudar muito. E na época, irmãos, tinha a tal da redação, que era eliminatória na matéria de português. Se você fosse mal na redação, você praticamente estava desclassificado. Eles levavam em consideração muito a parte da redação. Então, era o terror dos estudantes. Eu ficava morrendo de medo. Qual vai ser o tema dessa redação? Saía até na Folha de Londrina. Qual foi o tema que a UEL levou? Quem é desse tempo sabe disso. E quando eu chego para prestar o vestibular, qual que era o tema da minha redação? Olha que coisa interessante. O medo de dizer não levou muitas pessoas a dizerem sims, que sims não são. Eu sabia que alguns de vocês não entenderam isso, eu pedi para projetar. Vamos colocar aí, eu falei, escreve isso aí para o pessoal entender qual foi o tema, que é bem profundo. E Deus me trouxe a memória. Em 93, o medo de dizer não levou algumas pessoas a dizerem sims, que sims não são. É maquiado. Estou com medo de dizer sim, de não, eu vou falar um sim, mas não é isso que eu quero. Isso é horrível. Isso é falta de personalidade. E para desenvolver isso depois, irmão? Mas Deus é misericordioso, eu já estava buscando Deus, já estava em oração, Ele me capacitou para fazer essa redação. Mas é o tema que Deus me trouxe à lembrança. Então, quando precisamos dizer não e dizemos sim, podemos perder oportunidades que Deus colocou em nossas mãos. Muitas oportunidades, às vezes, nós perdemos porque, em vez do não, nós dizemos sim. E Jesus, no verso 5 que nós lemos, ele deu um não, irmãos, contundente aos discípulos. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em casa alguma de samaritano. Vão e falem do reino de Deus. E os discípulos acho que ficaram, Senhor, nós podemos nos dirigir aos gentios? Não. Então podemos entrar naquela aldeia dos samaritanos para falar do reino? Não. Senhor, podemos levar ouro, prata, bolsas, dinheiro, sandálias? Não. Mais para frente, de onde nós lemos, fala isso. O Senhor falou, não leve nada para não tirar o foco. Senhor, e se entrarmos em alguma casa e eles rejeitarem a nossa mensagem? O Senhor falou, sacuda a poeira da roupa de vocês, da sandália, e vão embora. Vazem. Não tem esse negócio de querer ser bonzinho demais. Está falando da mensagem de salvação, não quer ouvir? Tchau, te abençoo, fica com Deus, e vai. É isso que Jesus falou, se vocês lerem o capítulo inteiro. Jesus era assim, irmãos, era foco. A beleza dele estava nisso, a autoridade dele era linda. Era uma autoridade cheia de amor, cheia de paz e de ensinamentos. E os apóstolos, então, estavam sendo guiados por Jesus. Então, muitas vezes nós ouvimos nãos dos nossos pais, quem é mais velho, que nos livraram de caminhos de morte, irmãos. Glória a Deus por isso. Dona Glória, senhor Cândido, muito obrigado pelos nãos que eu ouvi. Foram nãos ungidos que me livraram de cair em ciladas. Glória a Deus. Quantos já levaram bastante nãos aí dos pais? Os mais antigos eu tenho certeza. Os mais novos já não tenho tanta certeza. Então, era caminho de morte muitas vezes. Muitas vezes um não, você não vai. Então, dizer não é remar contra a maré. Está todo mundo indo para um lado, você sabe que é errado, você não pode ir junto. Você fala, eu não vou ser igual aos outros. Eu sei que eu quero da minha vida, eu estou sendo ministrado na palavra de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Essa é a expressão mais mentirosa que criaram. A voz do povo nunca foi a voz de Deus,
e nunca será. A voz de Deus é voz de Deus, não entra nessa, irmão. Então todos estão dizendo sim, mas você está sentindo que não é, então pense um pouco em você, renove a tua mente. Às vezes o não é uma atitude de espírito, que vai te levar para o foco, e você tem que ser radical mesmo. É melhor ser radical ou ter a mente do Egito? Pense um pouquinho. Tem um profeta na Bíblia chamado Daniel. Quando Nabucodonosor coloca o povo judeu, a tribo de Judá, para ser cativa à Babilônia, prenderam todos os judeus. O rei chega e fala: ó, chamem todos os jovens e falam para eles vir fazer o estágio comigo. Eles vão comer da minha comida, vão beber da minha bebida, eles vão ser treinados para serem meus servos, e daqui um tempo, se eles estiverem fortes, belos, eles vão ser meus servos. Lá no meio estava Daniel. O que Daniel fez? Falou: não, eu não vou, eu rejeito os manjares do rei, eu não quero as iguarias do rei, comida consagrada a outros deuses, eu quero ser fiel ao meu Deus. Ele era jovenzinho, irmãos, ele rejeitou. Chegou no capataz lá no auxiliar do rei, falou: você não deixa eu ficar só na verdura e na água? Eu prometo que eu vou ficar bem, mas se eles descobrirem, eles vão me matar. Eu te garanto que eu vou ficar bem. E ele fez isso, irmãos. Por isso que hoje tem o jejum de Daniel. E depois do tempo, chamam os jovens. Quem que estava mais bonito, mais belo e mais forte? Daniel. Quem foi honrado, quem foi elevado ao alto posto do império babilônico, abaixo apenas do rei? Daniel. Deus honrou ou não? Se ele tivesse dado um sim, tenho certeza que nenhum de nós aqui saberia quem é Daniel. Quem foi Daniel? Mas Daniel, grande profeta de Deus, que disse não para o maior império da terra naquela época: eu não vou comer de comida consagrada a outros deuses, nem que eu morro. E seus amigos fizeram o mesmo na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Então, irmãos, não podemos agradar a todos somente para sermos aceitos. Isso eu chamo de pobreza espiritual. A gente é tão carente, quer ser incluso, vai enfiando, aceitando tudo. Não. Eu tenho uma identidade em Cristo, Ele me criou conforme a tua imagem e semelhança. Quer achar que não tem problema. O que você pensa de mim está apenas na tua mente, na minha e na mente de Deus não. Que eu sou no coração de Deus é intocável, e você também, irmão. Que você é no coração de Deus, ninguém toca. Não adianta falarem, blasfemarem, subjugarem que você é eleito de Deus. Você foi escolhido por Deus no ventre da tua mãe para ser santo, irrepreensível, sábio, vencedor e passar por essa terra deixando um legado tremendo e maravilhoso. Amém? Então, irmãos, temos que ter fé e convicção daquilo que Deus nos chamou para fazer, e basta agradarmos quem? Primeiro, Deus. Temos que agradar o nosso Senhor, porque houve sims na Bíblia que foram caminhos de morte, irmãos. Primeira pessoa que existiu nesse mundo que não soube falar um não, já nos matou, irmãos. Logo de primeiro, já matou todo mundo. Pastor, como foi a Eva, irmãos? Vocês lembram disso ou não? Vamos lá, igreja. Eva, Adão, não comem daquele fruto, porque se comeres, certamente morrerás. Chega a serpente toda produzida. Eva, coma daquela fruta. Não, meu Senhor disse que se eu comer, certamente eu morrerei. Aí a serpente: certamente não morrerás. Você vai se tornar igual o seu Deus. Eu vou ser igual a Deus? Opa, peraí, está ficando bom esse negócio. Como assim? Você vai dominar, Eva. Aí Eva dá um sim para a serpente. Estamos pagando até hoje. Então, faltou obediência para dizer um não. O Senhor pediu que eu dissesse não. Eu não vou deixar me levar por um engano que acabou matando, acabou gerando o quê? O pecado original. Assim como foi com Sansão. Era para ser conhecido como um dos maiores juízes de Israel. Foi dar ouvido a Dalila.
de onde vem essa força tua, hein? De onde vem? Por que você é tão forte? Por que você derrota todos os inimigos do povo de Deus? Ele resistiu até um certo ponto, depois ele vai e abre para Dalila, onde estava a força dele, que era nos seus cabelos. A história dele foi terrível, não era para ser desse jeito, ele era consagrado ao Senhor, mas faltou-lhe esse discernimento de dizer um não para aquela mulher. E aconteceu isso, mas daí vem Jesus, irmãos. Antes de começar o ministério, ele é tentado no deserto por diabo. Ele estava com fome. O que aconteceu? Ele disse sim. Se és filho de Deus, transforme esse pão em pedra. Tá bom, vou transformar. Não, ele falou, não. Arreda-te, Satanás. Está escrito que nem só de pão viverá o homem. Então pule daqui, desse pináculo. Está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Não, Satanás, não. Não colocarás o teu Deus à prova, está escrito. Então olha aqui que maravilha, olha quanta beleza, quanta riqueza. Se me adorares, tudo isso te darei. Não, Satanás. Está escrito, só a Deus deverás prestar culto. Aí diz que o diabo o deixou. E os anjos vieram e o serviram. Eva dá um sim, Jesus deu um não, que nos salvou, continuou teu ministério e foi para a morte de cruz, ressuscitou e é o nosso Salvador. Glória a Deus por isso, porque Jesus tinha o que, irmãos? Foco. Quando ele chama aqueles apóstolos e fala, não vão para os gentios, não vão para os samaritanos, ele sabia que teria que ter foco, porque estava apenas iniciando o ministério. Então vamos pregar primeiro para esses, depois nós vamos naqueles que estão distantes de outras religiões, de outros deuses, e vamos também levar a mensagem para eles, porque a nossa mensagem é geral, é universal, é para todos, mas não dá para fazer desorganizado, temos que ter foco. Então vão e levem a mensagem que o reino de Deus está próximo, apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Amém? Então nós temos que aprender isso, irmãos, porque nós somos quem? Nós, encontrados pelo Senhor, nós somos o povo do legado. Diga para o teu irmão que está do teu lado, ó, nós somos o povo do legado. Amém? É o povo que sabe o que veio fazer na terra. Nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, de onde nós viemos, não tem questionamento na nossa cabeça, nós sabemos muito bem porque Deus nos criou. Então nossa mente tem que ser renovada e lembrar disso dia após dia. Temos que lembrar sempre quem nós somos, irmãos, porque não chegamos ao paraíso ainda, estamos aqui em um lugar de luta, onde jaz no maligno, onde querem tirar da nossa mente que nós somos filhos. Não podemos deixar. Então o reino de Deus, irmãos, tem que estar acima de todas as coisas. Buscai, pois, primeiro o reino, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Uma das maiores lutas dos pastores, irmãos, ao menos para mim e para a pastora, é que a igreja tenha um entendimento do que é reino de Deus, irmãos. Porque a coisa que mais desgasta líder é tentar extrair fruto do Espírito de quem não nasceu de novo ainda, de quem não tem mente renovada ainda, e pior, de quem não entendeu o reino ainda, irmãos. Às vezes eu e o pastor, nós estamos recebendo ligações e atendendo, irmãos, mães cujos filhos estão pensando em suicídio, casamentos esfacelados, pertinho do divórcio, pessoas desempregadas, foram demitidas com 20 anos de empresa, filhos que decidiram ir embora de uma hora para outra, pessoas chorando, gemendo, e aí os crentes estão, pode isso, pode aquilo, ai pastor, aquela pessoa daquele ministério lá, não fala comigo, o pastor não colocou meu nome na escala esse mês, fizeram uma festinha de aniversário lá, não me chamaram. Pelo amor de Deus, gente, nós temos que entender o que é reino de Deus, o mundo caindo aos nossos pés, e nós vamos falar o pastor faz 2 cultos que não me cumprimenta, acho que ele está bravo comigo. Gente,
Vamos tocar o barco, vamos ter foco. Temos que entender o que é reino de Deus. Tenho certeza que tem pessoas precisando de você lá no teu bairro, no teu trabalho, na tua faculdade. Nós temos que focar. Não tem como ter um novo sonho, uma nova ideia, se a nossa mente está na velha ordem. Nós estamos no Egito, nós estamos partindo para Canaã, irmãos, para a terra prometida. Nós temos que entender e pedir ao Espírito Santo. A pastora disse, quem vai renovar a mente não somos nós, o trabalho é do Espírito Santo. Basta nós pedirmos, Senhor, renova a minha mente, expande a minha mente para entender o teu reino, para que eu seja canal de bênção, para que eu seja sal, luz, para que a minha vida faça diferença nessa terra, e lá no final eu possa dizer, valeu a pena, porque eu fiz o que Deus me chamou para fazer, independente das lutas. Então, para quem você tem que dizer não agora? Para qual pecado você tem que dizer não? Para qual situação você precisa dizer um não para que haja um processo de renovação da mente? O que você está concordando que está te perturbando? Nós temos necessidade de aprovação? Temos. Temos carências? Temos. Temos que ser amados, aceitos? Todo mundo anseia por isso, irmãos. Mas ninguém quer ser rejeitado, mas cuidado com os sims. Cuidado com os sims. O diabo é astuto, ele quer a mente, irmãos. Provérbios 13, 20, diz uma coisa muito tremenda, que eu amo esse versículo. Aquele que anda com sábio, se tornará cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. O que Salomão está falando aqui, irmãos? Que é impossível você passar por um relacionamento sem ser influenciado por ele. Você acaba ficando igual a pessoa, de tanto ficar junto. E você daí começa a ser desconstruído. Mas o sábio não vai atrás de coisas para ser aceito. Ele sabe quem ele é. Ele sabe o que ele veio fazer aqui nessa terra. E existe uma expressão chamada Maria vai com as outras. Que nós possamos fugir disso, porque isso já destruiu muita gente. Maria vai com as outras, destruiu identidades, gerou vícios, adultérios, desobediência. Isso são pessoas influenciáveis, de mente fraca e personalidade fraca, irmãos. Então, quando você começar a dizer não, vai ter às vezes a sensação de que você está perdendo alguma coisa, mas que na verdade você nunca tinha ganhado essa coisa. Então você não perdeu nada. O negócio é ir em frente. Quantas pessoas hoje sofrem com os filhos rebeldes, porque lá atrás só disseram sim, pode, quer disso, pode. Chegou uma hora, acabou o limite, descontrolou, o pai está enlouquecendo, porque tinha que falar um não, como Jesus falou para os discípulos: não vão pregar lá, não vão entrar naquelas casas, faça apenas isso, obedeçam. Então, irmãos, minha oração nessa noite é que Deus te dê a capacidade, através do Espírito Santo, de focar na missão que Deus te deu, como pai, como mãe, como filho, como esposo, como esposa, como cristão, como cidadão, como profissional. Deus nos deu por completo dons, sabedoria, capacidade, e tem um outro lado que quer destituir tudo isso. Então, por isso, mente renovada, metanoia, arrependimento, mudança de direção. Quando precisar dizer não, diga, e que nós possamos nessa noite ter essa capacidade vinda do alto, irmãos, de expandir nossa mente, crescermos espiritualmente e dizer não em situações que não podemos dizer sim. Quantas empresas quebraram, né, Sandra? Olha, preciso aqui de 200 mil de material, Sandra, eu te pago o dia 15 de setembro, que vai vir uma herança da minha bisavó. Ou sim, pode levar. Nunca mais. Então nós temos que ter esse discernimento. Seja quem você é de verdade, irmãos. Aquela autenticidade, porque nessa época de mídias sociais, tem gente que parece que é, mas não é.
E também tem gente que é, mas não parece. Aí sim, é melhor ser igual a Jesus. Não parece, mas é, irmãos. Estava uma vez, cheguei do trabalho, irmãos, cansado, calor, de tênis de trabalho, calça jeans desbotada, camisa. E eu entro numa padaria perto de casa que tem um pão muito saboroso, por isso uma fila grande sempre. Eu entrei lá e fiquei na fila. Aí, irmãos, 2 pessoas à minha frente, eram 2 mulheres crentes daquelas do coque, e não tem como não ouvir, irmãos, a conversa. Elas estavam descendo a lenha no pastor da igreja delas. Eu estava ali e elas estavam, então, mas o pastor não devia ter feito aquilo. Porque é o seguinte, ó, o diácono tal foi lá, fez isso, o pastor mandou de outro jeito, porque, ó, eu não sei não, mas o pastor... E começou a falar aquilo, e eu comecei a me encolher inteira ali atrás. E falando daquilo, que ela não concordava com isso, não concordava com aquilo, e a fila andando. E eu com receio, eu falei, como pode? Que mau testemunho é esse, né? E falando mal ali para quem quisesse ouvir. Quem quisesse ouvir. De repente eu estou ali na fila, irmãos, entra uma ovelha da igreja. E essa ovelha está aqui hoje. Ela entrou, aí essa ovelha, oi pastor, tudo bem, a paz do Senhor, oi, tudo bem. E a pastora, tudo bem, graças a Deus. Deus abençoe, obrigado, Deus abençoe. Quando eu vi, tinha parado a fala do mal do pastor, silêncio. Aí eu olho assim, a filha tinha andado um pouco, já tinha andado um pouco, irmãos, ela estava assim, ó. Pastor, será que esse é pastor? Eu não sei se ela queria que eu tivesse de terno, e a hora que a mulher viesse, a ovelha, minha ovelha amada, receba as bênçãos de Abraão, Isaac e de Jacó na tua vida. Eu não sei se ela queria que eu falasse isso, irmãos, mas eu sou eu. Aí eu olhei que ficou silêncio, falei, ó, que penso que vai deixar de pensar, ainda bem que eu não sou o pastor dela. Glória a Deus por isso. Então, Jesus falava para os fariseus assim, ó, vocês são sepulcros caiados, vocês falam uma coisa e fazem outra. Eles pareciam que eram religiosos, mas extorquiam as viúvas. Então é melhor você nem parecer, mas fazer a coisa certa, irmãos. Seja assim que é muito melhor, amém? Vamos concluir para a gente orar? Amém? Agora eu quero falar para vocês, encerrando, qual foi o maior não de Jesus? O maior não de Jesus foi para a morte, irmãos. Jesus disse não para a morte, Jesus venceu a morte. E quando o inferno achou que destruiu Jesus, quando o diabo disse, derrotamos o Messias, destruímos o Messias, matamos o Messias, naquela sexta-feira, o diabo estava em festa, o inferno deu um baile, para comemorar, para celebrar, os Satanás e seus demônios adentraram a madrugada celebrando, vamos reinar sobre todas as coisas, nós vamos reinar agora, matamos o Messias, aquele impostor que dizia que era o Messias, e adentra o sábado, e a capetaiada celebrando, mas o domingo estava chegando, como eu já disse aqui uma vez, estava chegando o dia da restauração, o dia da rendição, e chega o domingo, e no domingo de manhã, naquele domingo de manhã, o que acontece, irmãos? A tumba se abre, e o leão da tribo de Judá ruge, e ele dá o brado de vitória, e ele vence a morte, e fala, Satanás, eu só estava esperando dar o terceiro dia, para que se cumprisse a promessa do meu pai, e agora eu vim, venci a morte, a tumba está vazia, e o meu reino é eterno, e o meu povo está salvo, amém? Jesus venceu a morte, Jesus veio para ser o nosso Salvador, e Ele deu esse não para a morte no terceiro dia, que foi o dia da ressurreição. Então, irmão, irmã, a morte não tem mais a última palavra sobre a minha e sobre a tua vida. Vai ser uma passagem para as bem-aventuranças eternas. Nós somos companheiros de eternidade. Nós nos encontraremos no céu
e lá as coisas vão ser melhores do que são aqui. Aqui já está bom demais, né? Família, alimento na mesa, uma igreja para adorar a Deus, trabalho, mas lá ainda vai ser melhor. E tem coisas que a gente só vai desfrutar aqui mesmo, irmãos. Por isso que cuidar da minha mente é uma responsabilidade minha. É eu com Deus. Você já orou pedindo para que Deus te ajude a pensar diferente? É a arte da dúvida, como diz a ciência. A gente tem convicção que está certo, mas pensa um pouquinho, nós estamos certos mesmo? Tudo que nós estamos fazendo? Ore e peça para que Deus te dê o discernimento. Se precisar mudar o jeito, é difícil, mas mude. Porque, irmãos, não sermos quem nós somos, querer ser igual aos outros desgasta demais, irmãos. É cansativo querer parecer com alguém, querer ser aceito. Coloque isso no altar do Senhor. Aquele que criou você do jeito que você é, Ele vai te trazer bênçãos, vai enriquecer o teu ser. Não precisa se parecer com ninguém. E aí, de fato, você vai ser mais que vencedor por aquele que te amou primeiro. Amém? Mentes renovadas, coração tranquilo, aprendizado vindo do alto nessa noite. O Senhor é o nosso Pai, o nosso pastor. Os nãos que Ele nos dá é para melhorarmos, porque Ele nos ama com amor incondicional. É só comparar você com teu filho, nem é tudo que é assim, mas só que quando chega a hora, vem o carimbo do Senhor, vem o sim, tua bênção está liberada, tua bênção está liberada, tua cura está liberada, a restauração do teu casamento está liberada, os teus filhos voltarão para os caminhos, as tuas finanças estarão equilibradas, você é ungido meu, apenas creia, e eu sondei teu coração, as tuas orações, você perseverou, você disse não, você enfrentou dificuldades, eis agora aqui o teu galardão. Eis aqui as bênçãos, as promessas para a tua vida, porque você é meu filho amado, em quem eu me agrado. Amém? Você recebe essa mensagem como vinda do alto? Então dê um forte aplauso ao nosso Deus. Fique em pé. Fique em pé nesse momento. Feche os teus olhos agora. Nós vamos entrar aqui na dimensão de uma adoração. Eu quero orar com os irmãos, pedindo sempre nessa série a expansão da nossa consciência. As convicções equivocadas que nós trazemos, irmãos, tem muitas coisas dentro de nós que não foi Jesus que colocou, irmãos, foi o mundo. Por isso nós precisamos desse renovo de mente. Eu quero orar com vocês nessa noite acerca disso, acerca daquela causa que você não consegue resolver, para que Deus te abra a visão, para que você possa olhar com olhos espirituais, porque, irmãos, está muito difícil viver nesses tempos. Ai de nós, se não fosse o Senhor. Ai de nós, como disse Isaías, o profeta. Que a gente possa agora focar e saber que nós temos a mente de Cristo, que Ele veio para nos salvar. De ti, de ti, e menos de mim, menos de mim, e menos de mim, menos de mim, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me
e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça nas minhas convicções, que ele apareça nas minhas decisões e que ele cresça e só ele apareça. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo Amém. de todos os irmãos. Continue com os teus olhos fechados nesse momento. Nós vamos invocar agora o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pai querido, noite de renovo de mente, Senhor. Nós sabemos que há uma batalha espiritual aqui nessa noite, Senhor. Mas nós sabemos quem já venceu a morte. Nós sabemos quem tem as chaves do inferno. Nós sabemos quem nós servimos. Então, Senhor, nossa oração nessa noite, Pai querido. Cada irmão presente aqui, cada família aqui representada, Pai. Venha, Senhor, com a tua porção, Senhor, na mente. Venha abrindo novos horizontes, Senhor. Vem trazendo entendimento, Senhor, do que é de fato o teu reino, Senhor, e a tua justiça. Nos ensina, Senhor, que o teu reino está acima das nossas causas, Senhor. Não é por nós, é pelo Senhor, Pai. Que possamos deixar nossas causas no teu altar, Pai, e cumprir tudo aquilo que o Senhor pediu para que cumpríssemos, Pai, em nossas famílias, em nosso trabalho, em nossos ministérios. Vai abrindo, Senhor, vai expandindo a consciência da tua igreja, Senhor. Nesse tempo de metanoia, de arrependimento, Senhor, que possamos mudar a direção, Senhor, pensarmos de outras maneiras, Pai, que possamos perdoar, Senhor, aqueles que precisam de perdão, Senhor, que possamos aprender a amar o nosso próximo de fato e de verdade, Senhor, que possamos diminuir, Senhor, como essa canção nos diz, Senhor, nos livra, Senhor, de egocentrismo, Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor, Pai querido. O que nós vamos levar dessa terra, Senhor, tentando levantar o nosso próprio eu, Senhor? Tem de misericórdia de nós, Pai. Tem de misericórdia de nós, Pai querido. A tua palavra nos alerta que o caminho de queda é a soberba, Senhor. Então nos dê humildade para recebermos desse batismo espiritual de nova consciência, Senhor. Receba a igreja, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, mente renovada nessa noite, cura de mente, em nome de Jesus, caia por terra todo princípio de rejeição, em nome de Jesus, toda maldição lançada por boca de pessoas, caia por terra. Você é mais que especial e mais que vencedor em Cristo Jesus. Apenas dê o primeiro passo, ergue a cabeça, louve ao Senhor e fala: eu vou porque Ele me amou primeiro, porque Ele estará me guardando, porque Ele estará comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E espírito de autocomiseração caia por terra. O Senhor não deixa que nenhum dos seus filhos pereça. O Senhor é aquele que pega pela mão e levanta, é aquele que dá novas oportunidades, é aquele que ensina, é aquele que instrui o caminho que vai seguir.
o nosso guarda não dorme. Senhor, mente renovada nessa noite, derrama do óleo, Senhor, derrama do óleo. Nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Vamos gritar para o inferno e os céus ouvir nessa noite: nós temos a mente de Cristo. Nós fomos criados para o louvor da Tua glória, Senhor. Nos capacite para dizermos não quando for preciso, Pai. Nos livre de ciladas, Pai. Nos livre de caminhos obscuros. Não queremos Babilônia, não queremos Egito, nós queremos Canaã. Nós queremos o Senhor, Pai querido. Abençoe, Pai, cada empreendimento dos irmãos nessa noite, Pai. Abençoe o emprego de cada um, as viagens, Senhor. Abençoe a vida financeira de cada um, Pai, com prosperidade vinda do alto, Senhor. Vem com a cura nessa noite, Pai, física, espiritual e emocional. Que possamos sair por aquela porta recebendo essa porção dobrada do óleo santo queimando em nossas cabeças. Queima mesmo, Senhor, queima. Lança fora pensamentos que não são de Ti, Pai. Tudo que está em nós que não vem de Ti, caia por terra nessa noite. Receba nessa noite do Yeshua. Receba o renovo. Saia renovado nessa noite. Saia renovado. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Adore. Você tem fôlego de vida? Então adore. Você tem fôlego de vida? Adore. Você está vivo? Adore. Adore, adore, adore. Ele não te abandonará. Ele quer que você o adore. Ele quer que você o adore, 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 adore. Ele não te abandona. Por mais difícil que esteja, Ele está contigo. Ele quer que você o adore. Adore o Yeshua. Adore o Yeshua. Receba dessa porção. Receba, receba. Receba, receba, receba. Cura. Fortalece, Senhor. Fortalece. Adore. Adore nessa noite. Eita Deus. Deus é bom. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, papai. Ei, obrigado, Senhor. Jesus, aleluia. Vem, cura. Cura, Senhor. Adore. Ele está curando no meio da adoração essa noite. Adore. Adore. Adore Ele. Adore Teu nome. Aleluia. Vamos aplaudir.